Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos fazer hoje um resumo da lição de segunda e terça. Uma vez que essas histórias têm a ver muito com o que Jesus contou em Mateus capítulo 24, a gente vai entender, irmãos, que a, a profecia bíblica ela vai se desdobrando com eventos que aconteceram no passado e assim nos dão ênfase do que vai acontecer no futuro. E é a mesma coisa. E me chama muito a atenção a maneira como Cristo fala sobre isso. Que Jesus chega a dizer assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, então o evento foi histórico, o evento foi real, o evento não foi uma ficção, não foi uma história com E, mas uma história com H, evidenciando que aquele fato realmente aconteceu. Aquilo não foi uma coisa criada. E me chama a atenção, irmãos, uma coisa, sabe? A condição daquele povo antediluviano estava extremamente perniciosa. E Deus, por sua infinita misericórdia, falou com Noé para que Noé construísse uma arca e deu um tempo de graça de 120 anos. Irmãos, eu falei um pouco sobre isso com vocês na lição de domingo, mas deixa-me entrar um pouco mais a fundo sobre isso. Cada martelada de Noé ao construir a arca, ele pregava sobre o juízo iminente. Ele falava sobre a advertência divina para que todos pudessem se apropriar da arca e entrar nela e se proteger do que iria acontecer. É bem semelhante hoje. Entre no povo de Deus e fique com Deus, porque com ele você estará seguro. A palavra de Deus nos diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nele, creia no que ele falou e confie em suas promessas porque são verdadeiras. Deus tinha dado essa advertência, irmãos, o povo só queria viver para os prazeres. Isso nos faz lembrar da maneira como Paulo fala. Nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, mas amantes dos prazeres. O que aconteceu tanto com o antediluviano como o povo de Sodoma. Eles eram amantes dos prazeres, tinham desejo de satisfazer a carne. Hoje é assim, irmãos. Infelizmente, muita gente está mais disposta a viver para o seu prazer. Ah, se isso não dá prazer, então tá bom. Se eu não sinto nada, então não serve. Até com culto na igreja. Após eu fui para aquela igreja e não senti nada. É sempre levado para a emoção. O que eu quero é que a palavra de Deus sempre me dê uma condição de consciência do que eu estou fazendo. Eu não preciso ter que sentir alguma coisa para com que a presença de Deus seja de fato percebida por mim. Eu só quero que Deus, pela sua palavra, me faça conscientizar-me dos meus pecados. E para mim, ele me falou profundamente. Diante disso, Noé falou para com o povo, irmãos, aquele povo. Me permita fazer aqui um comentário do livro chamado Patriarcas e Profetas, no capítulo 7, com o título O Dilúvio. O povo que viveu anterior a esse evento, eles não só viviam para os prazeres, pegavam as mulheres das pessoas, matavam as pessoas por questão de propriedade. Eles tinham o hábito de comer carne naquela época, antes de Levítico 11, mas muito antes até do capítulo 9 de Noé, quando ele fala que o animal que ele iria comer, a distinção nas ofertas, dá uma ênfase de quais são os animais limpos e impuros. Mas diz o capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas, de que eles comiam carne e comiam carne com sangue, e aquilo se tornava ainda mais violento. Tem uma frase que eu li dizendo que carne gera carne. O alimento carne trazia um estímulo, um incentivo para com o pecado. Hoje não é diferente, principalmente com as carnes tão cheias de bactéria, tão cheias de hormônio, tão cheias de medicamento. E algumas pessoas não se apercebem e se alimentam daquelas carnes sem saber como aqueles animais foram mortos. Nem mesmo um peixe que a gente possa pescar, a gente pode dizer que ele de fato é saudável, uma vez que a gente não sabe do que ele se alimentou. Então é claro, né, na Bíblia a gente tem uma distinção entre animais limpos e imundos, mas seria mais saudável que evitássemos, embora as frutas e verduras cheias de agrotóxicos, hoje a gente fica difícil de se alimentar bem, a não ser que você plante e você mesmo colha, onde você saiba totalmente o parâmetro, no caso, todo o andamento do crescimento daquela árvore. E aqui, diante do que aconteceu no juízo iminente, Noé falou e o povo não acreditou. Posteriormente, irmãos, veio um dilúvio e levou a todos. Eles nem sequer ficaram apercebidos quando os animais começaram a entrar na arca de dois em dois. Diz o livro que a nuvem o céu ficou escuro, mas não por causa da chuva, mas porque as aves se juntaram e entraram
organizadamente dentro da arca. Eu fico imaginando aquela cena, como deve ter sido maravilhosa. Como Deus organizado chamou os seus animais e eles obedeceram. Porém, ele queria que o mesmo acontecesse com os seres humanos, coisa que não aconteceu. Na cidade de Sodoma e Gomorra, irmãos, aconteceu a mesma situação. Deus advertiu ao povo. Na entrevista de Abraão com Deus, ele começa a dizer 50, 45, 40, 35, 30 e 20 e 10. Se ali tiver 10 pessoas, não vou destruir a cidade por amor aos 10. E na verdade, só tinha ali 4 pessoas, das quais 3 conseguiram escapar e uma não. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que isso aqui é triste, mas é real. Não negocie com o princípio da palavra de Deus. O que ela está dizendo que é aquilo mesmo e ponto final. Deus disse para Ló, saia da cidade, não olhe para trás, vá embora, porque eu não vou fazer nada enquanto você estiver aqui. Olha que coisa linda. A mesma coisa acontecerá no fim dos tempos, quando fala assim, e ele disse aos 4 anjos que segurassem os 4 ventos, não faça mal algum a nenhuma árvore, nem a coisa alguma, mas até com que eu tenha selado os filhos de Deus, separado os que são de Deus e os que não são. Na época do dilúvio, Noé, os 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa foram separados por Deus. Sodoma e Gomorra, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, separadas por Deus. Separados por Deus. Mas, porém, a esposa de Ló se voltou. E aí é um ponto crucial. Diz o livro, meu irmão, sobre esse assunto, um comentário acrescentado que, assim, Ló, quando recebeu de Deus a sua advertência, se ele não tivesse fraquejado, não tivesse demorado, não tivesse pensando, poxa, eu vou deixar essa cidade aqui, rapaz, tudo que eu construí aqui, isso foi um trabalho tão grande, olha quanto eu gastei. Se ele não tivesse pensado dessa forma, ele teria poupado a sua esposa. Diz o livro, se Ló não tivesse resistido, a sua esposa teria sido salva. Irmãos, isso aqui é muito forte. Eu tenho que ter muito cuidado em ser determinado para minha esposa, para que se eu quiser que ela se salve, a minha palavra diante de Deus seja sem temor, destemida, para que ela veja que aquilo de fato não tem enfraquecimento. Não, minha filha, olha, vê só, eu acho que a gente pode até fugir daqui, sabe? Mas a gente pode levar isso ou aquilo. Se eu começar a mostrar interesse pelo materialismo, ela provavelmente pode então querer mais coisas além daquilo. E Ló, ao se demorar, comprometeu a salvação de sua própria esposa. E ela acabou com o seu coração mau e o seu coração voltado para os filhos e os bens, acabou se virando e acabou perecendo. Sabe, irmãos, quando Deus disser a todos nós que está feito, disser que agora é a hora de sairmos daqui, agora é a hora de nós refugiarmos em lugares escampados e aguardarmos a sua providência, por favor, não pense 2 vezes, saia. Quando Deus falar ao seu coração para tomar uma decisão em relação ao que é certo e o que é errado, tome a decisão para o que é certo e deixe as consequências com Deus, porque se você tem a convicção de que Ele falou, responda, respeite positivamente, para que você possa proteger a sua vida e a vida dos seus também. A história de Sodoma serviu para nós de exemplo. E eu acho muito interessante porque Pedro, quando fala sobre isso, fala que ele serviu exemplo de fogo eterno e viraram cinzas para o que vai acontecer. Então me chama a atenção, se o que vai acontecer é o fogo eterno que vai tornar todos como cinzas, logo não haverá um fogo que se queima, se queima, se queima e nunca se acaba. Porque Sodoma e Gomorra foi um exemplo vivo da punição de Deus e do juízo de Deus. E não está queimando até hoje. Todos de fato pereceram, foram destruídos, foram aniquilados. Logo acontecerá a mesma coisa. O fogo vai existir enquanto houver combustível para queimar. E o combustível será o pecado. O pecado vai ser queimado por completo, até haver uma destruição plena, de maneira que esse mesmo fogo que destrói o pecado, ele também purifica a terra. E ao purificar, a santa cidade descerá. E aqui habitará o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, do qual você recebe dele a sua voz, o seu auxílio, as suas orientações. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, porque é Ele que age em nós para fazermos aquilo que é correto. E eu aconselho a você, escolha Jesus sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Escolha seguro e segure em suas mãos. Se mantenha firme, porque o que há de vir virá e não tardará. E Deus quer com que eu e você estejamos em seu reino. Olhe os exemplos dos antediluvianos, como também do povo de Sodoma e Gomorra.
e eles foram destruídos por não atenderem o chamado de Deus. Que eu e você, em tempo de graça, atendamos, e ao atender, façamos positivamente, corresponder a Deus com um coração gracioso, amoroso e zeloso pelo Pai Celestial que nos ama tanto. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua palavra e fazermos valer as orientações do Senhor. Dá-nos neste dia a Tua paz, Senhor, e muito obrigado pelos conselhos do Senhor para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados e nos dá neste dia a Tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.